Salmos capítulo 17. Nossa, muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Ouve, ó Senhor, meu justo lamento. Dá atenção ao meu clamor. Responde à minha oração, que não procede de lábios mentirosos. Que minha sentença favorável venha da tua face. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Pode sondar-me o coração, examinar minha consciência durante a noite, provar-me com fogo, e iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. Como costuma agir a humanidade, eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes. Inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Demonstra as maravilhas do teu amor leal, tu que com a tua destra salva os que em ti buscam refúgio e defesa contra seus agressores. Protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Perdão. Longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me rodeiam. Eles enchem seus corações de insensibilidade e suas bocas transportam de arrogância. Seguem-me os passos e já me cercam. Seus olhos estão fitos em mim, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa escolhida, como feras sanguinárias salivando pela vítima na tocaia. Levanta-te, Senhor, confronta-os, arrasa-os com tua espada, livra-me dos ímpios. Com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos desta terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Fartem-se disso os seus filhos, e o que sobrar fique para as suas crianças de colo. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face quando despertar. Terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Amém? Salmo muito maravilhoso. E eis aqui para continuarmos na noite de hoje. Sinais do arrebatamento, parte 6. Né? Não esperava que pudéssemos caminhar tanto assim, mas graças a Deus estamos aí caminhando. E tenho um subtítulo. O título, né, das lives que temos realizado é Sinais do Arrebatamento. E desde quando começamos a falar dos dias de Noé, eu coloquei o subtítulo Dias de Noé. Só que hoje eu coloquei aqui algo bem interessante. Dias de Noé, um personagem oculto. Você, nesse momento, irmão e irmã, pode estar me perguntando, né? Os meus irmãos estão familiarizados e eu acredito que a questão de eu ter colocado um personagem oculto não vai ser segredo para eles. Mas para você que talvez não saiba ou não tenha estudado isso ainda, nos dias de Noé existe um personagem ali que está oculto, não dentro dos dias de Noé em si, mas quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, capítulo 17, se eu não me engano, é o versículo 20 ou 25, você está ouvindo aí eu folhear a minha Bíblia, porque eu quero tomar o texto, é o 26, Lucas capítulo 17, versículo 26, o Senhor Jesus Cristo nos diz, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Vou voltar aqui um pouquinho, aqui, né? Nós já vimos isso em uma live anterior, mas eu quero só relembrar com vocês. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 17, 26, nos fala para olhar para os dias de Noé, porque assim seria na manifestação do Filho do Homem.
Filho do homem este que nós já vimos aqui é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Foi uma outra live que eu usei, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Aqui, Mateus 24, 27 e 30, o retorno do Filho do Homem. Né? Mateus 9, por exemplo, Mateus 9, 4, Filho do Homem perdoa pecados. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Jesus Cristo diz isso para o paralítico que é descido por uma corda dentro da casa, porque ao redor da casa estava cheia e os seus amigos queriam que ele fosse curado, mas não tinha como chegar a Jesus. Eles tomam a corda e descem o amigo pela corda, pelo telhado da casa, para que Jesus pudesse curá-lo. Jesus olha para aquele homem, olha para a fé dos amigos e diz a ele: olha, os teus muitos pecados estão perdoados. No coração dos religiosos do dia, dos denominacionais dos dias de Jesus, eles no coração deles dizem o seguinte: espera aí, que negócio é esse? Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, no versículo 6, sabendo o que havia no coração deles, diz: o que é mais fácil que eu diga? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma tua cama e anda? No versículo 6, entretanto, para que saibais que o Filho do Homem, Jesus, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho do Homem nas Escrituras. Da mesma maneira que ele é o Filho de Deus, que ele é o filho de Davi, da mesma maneira que ele é o Messias, o caminho, a verdade, a vida, o pastor das ovelhas, o aprisco, o cajado, enfim, Jesus é tudo. Amém? Graças a Deus por isso. Então, nós vemos que nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar, Jesus nos chamou a atenção para estes dias. Nestes dias, a humanidade começou a se multiplicar, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e escolheram para si mulheres, a malignidade do ser humano mortal aumentou, a perversidade havia crescido muito, a motivação das ideias eram inclinadas à prática do mal, a terra se perverteu e encheu de violência, perversão com suas práticas malignas. Isso nos dias de Noé. Nós já vimos isso, estou relembrando. Vimos o crescimento populacional e assim por diante. Opa, essa aqui é a 5, 6. Opa, aqui. Vamos lá. Como eu disse, na live de hoje nós vamos ver um personagem que está oculto, mas eu quero que ele fique declarado. Por que oculto? Você pode olhar para mim, irmão Marcos, irmão Maurício, irmão Antônio, e dizer: irmão Danilson, por que um personagem oculto? Porque aqui em Lucas, volto a repetir, Lucas capítulo 17, versículo 26, o Senhor Jesus Cristo nos diz como foi nos dias de Noé. Você olha para mim e diz: irmão, é Noé. Sim, mas nós vamos recorrer às Escrituras e verificar que tem um personagem muito importante que o Senhor Jesus Cristo não menciona em Lucas 17. Olha o próximo slide. Lucas 17, 26. Acabei de ler ali. Acabei de citar, acabei de falar repetidamente. Os dias de Noé está em Gênesis capítulo 6. Os dias de Noé, do 1 ao 12. E vou me recorrer a Gênesis capítulo 5, que está aqui na tela de vocês. Este é o registro da descendência de Adão. Fique comigo. Gênesis capítulo 5.
eu vou me utilizar, os números que estão à frente dos nomes são os versículos. Então, é Gênesis 5, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Adão gerou um filho e lhe deu o nome de Sete. Sete gerou Enos. Você se lembra, irmã Cimei, irmã Sônia, lembra que Enos, quando Enos nasceu, começou a se invocar o nome do Senhor? Lembra? Foi daqui que eu tirei que os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens não são anjos, são os filhos de Deus que eram filhos de Enos, filhos de Sete, filhos de Adão e Adão de Deus. Na genealogia de Lucas, capítulo 3, Adão de Deus. Então, Adão era filho de Deus. Consequentemente, Sete era filho de Deus, Enos era filho de Deus, e os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Já vimos isso em uma live passada. Continuando aqui no versículo 9. Enos gerou Cainã, Cainã gerou a Maalaleel, Maalaleel gerou a Jared, Jared gerou Enoque. Coloquei aqui somente os nomes destes homens que nasceram da linhagem de Adão. Note que eu coloquei Adão como pai, o primeiro homem na terra. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque. Se você se atentar nesse momento, irmã Sueli, as duas irmãs Suelis, vocês vão notar, você pode contar na tela, são 7. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared e Enoque. Você pode estar, talvez, com uma interrogação na sua cabeça. Irmão Denilson, onde você vai chegar na noite de hoje? Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. Depois que gerou Matusalém, Enoque, lembre-se, é o último aqui na minha lista de nomes, é o último gerado que eu tomei, tá? Enoque. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos. Irmã Fernanda, irmã Lucilene, atentem para isso. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus mais de 300 anos. Enoque viveu 365 anos, se minha memória não me falha, né? 365 anos. Enoque andou com Deus mais 300 anos. Isso significa, irmãos e irmãs, que Enoque já andava com Deus quando ele teve o filho dele em Matusalém. Versículo 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Enoque desapareceu. Eu não tomei, eu deveria ter feito isso, mas não tomei. Só para você ter uma noção, vocês sabem o que Enoque era de Noé? Enoque era bisavô de Noé, porque Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé. Ou seja, Matusalém, Lameque é o pai de Noé, Matusalém, o avô de Noé, Enoque, o bisavô de Noé. Por que eu estou dando essa referência? Porque você percebe que os homens, aqui no começo da Bíblia, em Gênesis, eles viviam muito tempo. Por exemplo, Matusalém, que foi o avô de Noé, ele viveu 969 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus mandou que nós atentássemos os dias de Noé. Não foi isso? Ele disse, atentai para os dias de Noé, porque assim será na vinda do Filho do Homem. Se esses homens viviam tanto tempo,
Eu acredito, pelas Escrituras, se nós, eu até pensei em fazer a conta, não fiz, mas se eu fizesse a conta, você se surpreenderia, ou se surpreenderá, vendo que Enoque participou dos dias de Noé. Porque você vai atentar, se nós virarmos em Gênesis capítulo 6 ou 7, se não me engano, o dilúvio veio no ano 600. Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Noé tinha 600 anos de idade, quando o dilúvio veio à Terra. O que eu quero mostrar para vocês? Que Enoque faz parte dos dias de Noé. Eu quero que vocês vão pegando com calma. Essa live de hoje não vai ser longa, eu acredito que 10 horas eu consigo terminar. Mas eu quero que você guarde cada item que eu vou falar aqui. Vamos para o próximo slide. Hebreus capítulo 11, versículo 5, versículo 6. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Olha só. Eu não sei se você vai conseguir ver a setinha do meu mouse. Olha só, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Gênesis, Hebreus, Velho Testamento, Novo Testamento. Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado. Desapareceu, como diz em Gênesis. Porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. Irmãos, para Enoque ser arrebatado, ele agradou a Deus. Agradou a Deus com o quê? Com o que diz o versículo 6 de Hebreus 11. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Lembre-se lá de 1 João capítulo 4, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Estamos harmonizando as escrituras como uma verdadeira colcha de crochê, linha de crochê sendo costurada, harmonizado os seus fios. As irmãs sabem melhor do que os irmãos disso. Para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, quer dizer que Deus recompensa aquele que anda com ele, que tem fé nele, que agrada a ele. Sim, Enoque andou com Deus. Eu vou fazer eu vou até tirar da tela de compartilhamento um instante, só para que eu faça aqui um exemplo, para que vocês vejam aqui o meu rosto, tá? O que aconteceu ali foi mais ou menos isso aqui, irmãos. Olha só. Deus acima de nós, né? Ele olha para baixo, vocês veem que eu estou, né, olhando para baixo, ele olha para baixo e vê Enoque. E Enoque obedecia os mandamentos do Senhor. Aí Deus foi olhando para Enoque, poxa vida, que homem, que postura, que comportamento. Poxa, não dá para esse homem ficar mais nessa terra de pecado. Eu preciso tomar esse homem para mim. Foi isso que Deus fez. O testemunho de Enoque agradou tanto a Deus que Deus decidiu tomar Enoque para ele, sem ver a morte. Você vai perceber que lá no livro de Jó, Deus também testemunha de um homem, Jó, porque ele era justo. Deus ficava assim, poxa vida, Jó é um homem justo, temente ao meu mandamento. Que coisa. Era tão grande o testemunho de Jó
Era tão grande o testemunho de Jó que Deus testemunhou para o próprio diabo. Tem visto o meu servo Jó? Como ele anda na terra? Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Aqui. Deixa eu voltar ao compartilhamento. Eu só queria fazer essa expressão para que possa ficar mais claro ainda o entendimento de vocês do que estava acontecendo ali. Então, naquele momento ali, Deus fala assim: eu preciso tomar Enoque, eu preciso tirar Enoque da terra. Por que dias de Noé? Por que eu estou trazendo Enoque? Por que eu estou trazendo Enoque aqui para vocês nessa noite? Porque antes, irmãos e irmãs, que o dilúvio acontecesse, Deus tirou um homem da terra, Enoque. Num arrebatamento, Deus o tira da terra, porque ele era justo, porque ele agradou a Deus, porque ele andou com Deus mais de 300 anos. Aí Deus tira ele da terra. Eu quero que você se recorde. Mas, irmão Denilson, você me pergunta, irmã Helena, por que você está falando a linhagem de Adão? Por que você fez questão de dizer que Enoque foi o sétimo? Você sabia que Deus gosta de usar números? Deus não é numerólogo. Não leve para esse lado. Deus não é supersticioso. Essas coisas todas aí, né? Que Deus não precisa de horóscopo, né? Não é isso. Não é esse o sentido. Deus, ele se agradou de utilizar alguns números para mostrar o seu poder, para mostrar a sua manifestação e para nos deixar dicas, o estalar do dedo, dicas, para que nós possamos compreender melhor a sua palavra. Veja, então quer dizer que Enoque foi o sétimo homem nascido na linhagem de Adão, Adão de Deus. Enoque é o sétimo. Enoque é o bisavô de Noé. Então, eu estou dizendo que Enoque foi contemporâneo de Noé devido à idade avançada que estes homens, no começo da Bíblia, eles alcançavam. 800, 700, 900 anos. E Enoque é tirado da terra por um testemunho de fé que agradou a Deus antes do dilúvio vir à terra. E Jesus Cristo nos diz que, como foi nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem se manifestar. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que antes que o dilúvio, irmãos, sobre a terra, foi um juízo. Não é isso, irmã Sônia? Por que foi juízo? Porque o comportamento do ser humano era mau. Só que Deus, lembre-se, vimos isso lá nas lives anteriores. Deus deu 120 anos para que o homem pudesse se arrepender. Deus deu um tempo para que o homem se arrependesse dos seus erros. O homem não se arrependeu, Deus envia o dilúvio era juízo. Nós estamos aqui agora e Deus tem sido misericordioso e dado um tempo para o ser humano se arrepender. Só que se o homem não se arrepender, Deus trará um juízo. Lá nas Escrituras, nós vemos isso como a grande tribulação. Vamos continuar aqui um pouquinho. No livro de Apocalipse, só para que vocês tenham uma ideia disso, de como Deus usa números. Você vai ver no livro de Apocalipse, igrejas, castiçais ou candelabros, estrelas, espíritos, lâmpadas, trombetas, trovões, taças e selos. Sabe em que quantidade, irmão Antônio? 7. 7 igrejas, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 lâmpadas, 7 trombetas, 7 trovões, 7 taças, 7 selos. Sempre 7. Deus gosta deste número. E usa este número para nos dar sinais daquilo que acontece. Levítico capítulo 23, versículo 27. Para Israel, irmã Joélia, irmã Sueli, é o dia mais importante. Por quê? Mas o 10º dia do sétimo mês, mês 7,
é o chamado Yom Kippurim, isso em hebraico, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada ao Senhor. O que se comemora, irmã Emar, no 10º dia do 7º mês do ano em Israel? O dia da expiação. O que é expiar? Expiar é um dia de perdão. É um dia de perdão. Por quê? Esse dia lembrava, por exemplo, a saída de Israel do cativeiro do Egito. Esse dia lembrava que Israel estava sendo perdoado por Deus. E era no 7º mês do ano. Você atenta aqui no slide que eu coloquei. 7º dia, 7º mês, 7º ano. Você vai percorrer todo o Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você vai entrar em Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Reis, 1º e 2º. Você vai ver muito Deus falando isso. 7º dia, 7º mês, 7º ano. Vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Jesus usou o número 7 também. Jeremias capítulo 25, versículo 11. O cativeiro babilônico. O cativeiro de Israel na Babilônia. Porque Israel estava sendo teimosa, desobediente. Então Deus levanta Nabucodonosor da Babilônia para pegar Israel e levar cativo por um período de... Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. 7. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 14. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Naamã era capitão ou general do exército da Síria, ficou leproso. Ele tinha uma pequena escrava, uma menina que era de Israel. Essa menina, vendo a aflição, da dor, da doença dele, diz para ele: meu senhor, olha, lá na minha terra, lá em Samaria, tem um homem que tem o ofício de profeta. É um homem ungido de Deus. É um homem que já realizou diversas coisas maravilhosas que nós, como seres humanos, não podemos acreditar, mas o nosso Deus de Israel, através dele, o usou para fazer tais milagres. Olha, meu Senhor, se o Senhor fosse ao encontro deste profeta, nós já vimos aqui que um dos ofícios que Deus usa é profeta, já passamos por isso em lives anteriores. A menina, testemunhando do profeta, disse para ele: se você for, ó meu Senhor, se o Senhor for a Israel e Deus usar o profeta, o Senhor será curado. Naamã, crendo no que a menina disse, irmão Gil, vai até Israel, vai até Samaria, e a casa do profeta Eliseu. Ele chega na casa do profeta Eliseu, Eliseu não o atende, quem o atende é seu servo, e ele diz: olha, eu vim de longe, tenho um testemunho que o profeta Eliseu pode realizar milagres, estou aqui para ser curado. O servo vai até Eliseu e Eliseu diz assim para o servo: vai lá fora e diz para Naamã ir ao rio Jordão, mergulhar 7 vezes no rio. Após a 7ª vez, ele estará curado. O servo vem a Naamã e diz a ele: Naamã, é claro. O quê? Vim de tão longe. Sou um homem importante no exército da Síria, e ele me diz para ir no rio lamacento e fedido do Jordão e me banhar. Esse homem é louco. Virou as costas e foi embora. Leia segundo a Reis, capítulo 5. O capítulo todo é uma história maravilhosa. Eu não tenho como reproduzi-la aqui por completo,
porque o meu assunto não é esse. Eu vou ler o versículo 14. Então, de novo. Então, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Irmão Denilson, por que você está falando tanto de 7? Deus é numerólogo? Não. Vocês são supersticiosos? Não. Mas o nosso Deus trabalha com números. 3, 5, 7, 12, 40, 70, são números bíblicos. Não posso explorar todos aqui, estou explorando um pouquinho o número 7. Por quê? Porque Enoque foi o 7º depois de Adão. Enoque foi bisavô de Noé. Enoque provavelmente foi contemporâneo de Noé. Jesus nos disse em Lucas 17 para atentar para os dias de Noé. Por isso que eu coloquei isso aqui, irmãos. Um personagem oculto. Enoque está oculto nos dias de Noé, quando o Senhor Jesus dá a dica de quando o Filho do Homem se manifestaria. Eu espero estar sendo claro. Minha preocupação sempre é essa, poder ser claro quando eu estou falando com vocês. Eu espero estar sendo claro. Então, nosso personagem oculto é o 7º, Enoque. O que aconteceu com o 7º antes do dilúvio? Foi arrebatado. Por que eu levei vocês, por exemplo, no livro de Apocalipse, cheio de 7? Por que eu vim aqui em Levítico 23, no 7º mês? Por que eu vim aqui, Jesus dizendo a Pedro, 7 vezes, 70 vezes 7? Por que Jeremias fala de 70 anos e Naamã foi curado quando ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão? Por que eu estou passando por estas escrituras? Para mostrar a vocês, meus irmãos, que Deus, ele trabalha com números, Deus trabalha com números, e um destes números é o número 7. Eu vou entrar em algo aqui, tá? Não vou entrar profundamente, vou entrar de maneira bem superficial, para que vocês possam aí me acompanhar em lives posteriores. Então, nos dias de Noé, tem um homem que foi o 7º depois de Adão, Enoque. E esse homem foi arrebatado. A Bíblia nos mostra e nos promete um arrebatamento também nos últimos tempos. Quando nós estávamos estudando na live da terça passada, nós vimos como o homem está pecaminoso. E isso confere com os dias de Noé. O dilúvio, quando ele desce à terra após 120 anos de pregação de Noé, era o juízo. O dilúvio era o juízo. Só que antes do juízo cair, Enoque foi arrebatado, porque andou com Deus, um homem de fé, que agradou a Deus. Antes do juízo cair agora, no nosso tempo, tem que haver um povo que agrada a Deus, um povo de fé que será arrebatado. Talvez haja um parafuso, ou, melhor dizendo, uma interrogação sobre sua mente agora, dizendo: tá, irmão Denilson, eu estou entendendo isso, mas por que a referência ao 7º? Sabe por que a referência ao 7º? Quando nós vamos ao livro de Apocalipse, no seu capítulo 1, João, o apóstolo, ele está na ilha de Patmos. E ele recebe a visita do Senhor para mostrar os eventos futuros. Eu já usei Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, tudo que está no Apocalipse, até aquele momento que Jesus começa a revelar o Apocalipse para o apóstolo João, não era passado. Tudo aquilo para João que ele começou a escrever era futuro, iria acontecer. Você nota que Jesus fala brevemente. Algumas coisas aconteceram logo depois,
que foi anunciado estas palavras de Apocalipse ao apóstolo João. Algumas vieram acontecendo ao longo dos anos da história. Você vai ver que João escreve cartas para algumas igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Dentro do que Jesus relata a João em cada uma destas cartas, são eventos futuros para João, eventos futuros para João, e eu vou deixar cair aqui uma afirmação para vocês. A maior parte destes eventos futuros que eram futuros para João, já são passados para nós. A maior parte destes eventos, destas 7 cartas às 7 igrejas, já aconteceu. Irmão Denilson, sim. Para isso, precisamos estudá-las a fundo. Eu quero ler só um trecho da carta de Laodiceia. Está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu quero ler o versículo 15. Eu sei tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalás fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é o Senhor falando, de uma igreja. Não é de um hospício, que as pessoas não têm noção do que fazem ou do que falam. Está falando de uma igreja. No versículo 17 diz assim: como dizes? Quem é que diz? A igreja de Laodiceia. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus fala: não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A 7ª carta, a 7ª igreja diz que Jesus está batendo na porta. Se eu, por exemplo, chegasse hoje na casa da irmã Natália e batesse na porta, significaria o quê? Que eu estou do lado de fora. Estou batendo para que alguém me atenda. Se eu chegasse agora na casa da irmã Cibei, lá em Guarulhos, e batesse na porta dela, é porque eu estou do lado de fora. Eu estou batendo na porta. 7ª carta, a 7ª igreja. Não é qualquer tipo de gente, é a igreja. E no versículo 20 diz que Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Ele é muito claro dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Que casa? Que casa? Você que está olhando para a tela e me vendo, que casa? O seu coração. Nós já estudamos isso aqui. Seu coração é a casa, é a morada de Deus. Irmão Denilson, agora eu estou confuso. Por que o irmão está falando isso? Porque o 7º depois de Adão foi arrebatado, contemporâneo dos dias de Noé. A 7ª igreja colocou Jesus para fora. Irmão, a igreja colocou Jesus para fora? Sim. De que maneira, irmão Denilson, a igreja colocou Jesus para fora? Vou dar só um exemplo para vocês. Quando ela diz que o batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela colocou Jesus para fora. Irmão, agora você ficou maluco. Não, 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 não. Me acompanhe, eu vou deixar cair algo aqui para você nessa noite. Mateus capítulo 28, 19, o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem para os discípulos, dizendo assim: ide, batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão Maurício é pai. O irmão Antônio é pai. Eu sou pai. Embora eu acabei de citar o nome dos dois. É Maurício, é Antônio, é Denilson. Meu nome é Denilson, mas eu sou pai. Meu nome é Denilson, mas a profissão que eu exerço, eu sou carteiro. Meu nome é Denilson,
mas eu sou marido. Meu nome é Denilson, mas eu sou filho. Eu sou carteiro, eu sou filho, eu sou pai. Embora meu nome é Denilson. Lá em Mateus 28:19, quando Jesus falou do batismo, ele pediu o nome, batizando-as em nome daquele que é pai. Tem professoras aqui comigo. Em nome daquele que é pai, daquele que é filho, daquele que é Espírito Santo. Amém? Quando o batismo é realizado desta forma, Jesus está do lado de fora. Porque Jesus falou que era para batizar no nome. Pai não é nome, filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Não é nome. Eu sou pai. Eu não sei aqui, né? Por exemplo, o irmão Maurício, já um irmão de cabelos grisalhos, se ele é avô. Se ele é avô, ele é pai, ele é marido, ele é avô, ele é cidadão, ele é brasileiro, mas o nome dele é Maurício. E Jesus pediu o nome. Por que tudo isso? Porque Deus trabalha com alguns números. É isso que eu estou mostrando para vocês nessa noite. E tem um personagem oculto lá nos dias de Noé, o sétimo, Enoque, arrebatado, porque agradou o Senhor, porque tinha fé. Amém?